Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você: gratidão me faz viver coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 15, apenas o verso 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Uma história de um pai bondoso que tinha 2 filhos maus. Quantos filhos? 2 filhos maus. A história de um pai amoroso, carinhoso, doador, perdoador, misericordioso, de um pai presente, de um pai supridor, que tinha 2 filhos maus. O seu pai é um Deus de amor. Sabe por que você está vestidinho, bonitinho? Por causa do amor do teu pai. Sabe por que você está respirando esse fôlego de vida, esse oxigênio de graça que ele te dá? Por causa do amor do teu pai. Sabe por que o teu nome está escrito no livro da vida? Por causa do amor do teu pai, que entregou o seu único filho Jesus Cristo para ser pendurado no nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados. Sabe por que você está vivo ainda? Por causa do amor do teu pai. E quantas das vezes a gente esquece de pelo menos dizer: Deus, muito obrigado. A gente dorme, a gente acorda, a gente coloca a roupa, a gente bebe o café, a gente vai trabalhar, a gente volta para casa, a gente janta, a gente dorme, a gente acorda, a gente dorme, a gente vai vivendo, Deus vai abençoando, e a gente não tem coragem de pelo menos dizer: Deus, muito obrigado. Tudo que acontece na sua vida é porque você tem um pai bondoso, você tem um pai maravilhoso, que cuida de você. E ainda que sejamos infiéis, todavia, ele permanece fiel, porque a natureza de um Deus que não pode negar a si mesmo, de um Deus que não volta atrás com a sua natureza. Deus é fiel. Um pai maravilhoso, que mesmo sem merecer, ele nos amou primeiro. Um pai tão lindo, tão bondoso, que cria situações favoráveis na nossa vida, só porque ele tem prazer de nos abençoar. Um Deus lindo, que não nos deixa sozinho, que cria sombra. E o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Um Deus tão maravilhoso, que cria situações só para nos abençoar. Jesus conta a história de um pai bondoso. A história de um pai bondoso que tinha 2 filhos que não possuíam o DNA desse pai, que não tinham o coração desse pai, porque o coração desse pai, coração rasgado, aberto, amoroso, bondoso, misericordioso, mas os filhos maus. O mais moço queria antecipar o processo natural das coisas. O mais moço, ansioso, queria inverter as ordens das coisas normais. E o mais velho, apesar de filho, vivia como escravo. Morava na casa do pai, mas a casa não era a casa do pai. Parecia mais uma senzala, porque ele não entendia a filiação de um pai tão bondoso que ele tinha. O segundo filho não se alegrava com a alegria do irmão. Sabia que tem irmãos que não se alegram com a alegria do outro irmão? Sabia que existem irmãos, entre aspas, que choram quando irmãos sorriem e sorriem quando irmãos choram? Que tem prazer de dizer: viu, eu sabia, haha. E até costumo dizer: foi a mão de Deus. A mão de Deus é para te abençoar. A mão de Deus é para te amparar. A mão de Deus é para cuidar de você. A mão de Deus é para afastar os teus inimigos. A mão de Deus é para criar sombra sobre a tua vida, para que o sol escaldante não esmoreça você. A mão de Deus é para te proteger.
E alguns não entendem isso. E até falam, viu? Bem feito. Eu sabia que isso ia acontecer. Ah, porque não conhece o Pai, bondoso e amoroso, que mesmo sem merecer, nos ama de verdade e tem prazer de nos fazer feliz. Jesus conta essa história. Se a sua Bíblia está aberta ainda no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15, eu gostaria até que você permanecesse com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler até o último versículo desse capítulo 15. Verso 11 e 12 está escrito, e disse, quem disse? Jesus. Olha o que Jesus diz, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Qual pai faz isso? O filho mais moço disse, eu quero a minha herança. Eu quero a parte que me cabe. E esse pai, Jesus disse que ele repartiu por eles. Não deu só do filho mais novo, mas deu também do mais velho. E segundo a lei, o mais velho tem direito ao dobro de herança sobre seus irmãos. Então, se eram 2 filhos, a herança foi repartida por 3. O mais velho levou 2/3 e o mais novo ficou com 1/3. Agora, o pai estava vivo. Se ele estava vivo, não era hora de repartir herança. Porque eu fui para o Dr. Google, né? Eu fui lá perguntar para esse senhor Dr. Google, o que quer dizer herança? E eu li, ele me ensinou. Eu anotei para não esquecer. Herança, Valdir Brasil, quer dizer o patrimônio, incluindo bens, direitos e dívidas deixados por alguém em razão do seu falecimento. Ou seja, herança só tem validade depois que morre. Mas o filho mais novo, embora o pai estivesse vivo, ele já via seu pai morto. Você sabia que tem filhos assim? Que os pais estão vivos, mas ele já viu o pai morto. Ele falou, o pai vai morrer, eu vou ficar com esse apartamento. Esse carro dele eu vou torrar. Aquele dinheirinho da poupança dele, que está a vida toda juntando, eu vou acabar da noite para o dia. O pai está vivo, mas ele já está vendo o pai morto. O pai está vivo. Filhos que já mataram o pai. Agora, você sabia que existem pais também? Que os filhos estão vivos, mas eles já viram os pais mortos. Né? Esqueceram. Ah, fulano morreu para mim. Esse pai, embora vivo, sabendo que não era hora de repartir a fazenda, mas ele era tão bondoso, ele era um pai tão amoroso, que Jesus disse que ele repartiu por eles a fazenda. Esse filho novo, mais novo, tinha direito à herança? Sim ou não? Sim, ele tinha direito à herança, mas ainda não era hora de ele tomar posse da herança. Esse pai disse sim para esse filho. Ele tinha direito à herança, mas não estava na hora da herança. Jesus continua contando a história, versos 13 e 14 de Lucas capítulo 15. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Saiu da casa do pai. E quem sai da casa do pai perde a provisão. Quem sai da casa do pai perde a unção, perde a proteção, perde a comunhão. Talvez esse menino, motivado pela meninice, motivado pelos seus sentimentos próprios, querendo viver a própria vida, pega aquele bolo de dinheiro e vai. E Jesus disse que ele gasta tudo e começa a padecer necessidade. Talvez ele quisesse a liberdade para viver a vida que ele queria longe do Pai. E todas as vezes que alguém quer viver a própria vida e esquece que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem a cada dia, mas o dia que eu abandonar a casa do meu Pai, eu neutralizo a minha vida, a bênção de Deus sobre a minha vida. E não se esqueça, guarda isso no seu coração. Tem um que quer roubar você da presença do seu Pai. Tem um que não gosta de você, que não dorme, trabalha dia e noite
para roubar a alegria do seu coração. O apóstolo disse que ele vive ao derredor, procurando a quem possa tragar, porque ele é mau, ele é perverso, ele não é feliz porque você é feliz, ele não tem alegria porque você vive alegria, ele vive exatamente torcendo o contrário, para tirar proteção da sua vida, porque enquanto você está protegido, ele não pode tocar em você. É como a história daquele pintinho que resolveu viver liberdade, quis sair debaixo das asas da mamãe galinha, e o gavião rondando por cima, calculou e disse: se ele se afasta mais um pouquinho, com meu voo rasante, eu vou pegá-lo antes que ele corra para debaixo das asas da mãe. E o pintinho, inocentemente, sai de perto da mãe. O gavião perverso, com um voo já estratégico, vem e pega o pintinho, e ele não tem tempo de escapar. Mas eu venho aqui profetizar nesta hora, que você vai continuar escondido debaixo das asas do Todo-Poderoso, que mal nenhum vai chegar à sua casa, porque o Senhor já deu ordem a anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quem sai da casa do Pai, abre legalidade. E ele vem, como dizia minha mãezinha, de sapatinho de algodão. Só precisa de uma brecha e destrói todas as áreas. Era isso que estava acontecendo na vida desse menino. Jesus disse que ele estava vivendo profunda miséria. Pegou o dinheiro da casa do Pai, que era um dinheiro sagrado, e gastou com orgia, com prostituição, com lascívia, com coisas que trouxeram para a vida desse moço derrota, e ele foi ao fundo do poço. Jesus continua a história desse menino no verso 16 dizendo: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele tinha vontade de comer o que o porco comia, mas não tinha autorização. Imagina o estado miserável de um menino que tinha fartura, que tinha roupa lavada, que tinha o carinho do pai, que tinha a proteção do pai, que não faltava nada, mas enganado pela mente, porque o ladrão que veio para roubar e roubou o intelecto dele e fez aquele menino mergulhar em um poço sem volta, em um poço profundo do abismo. E ele não tinha nem o que comer. Gastou de forma errada o dinheiro que era do pai. Jogou fora o que era a bênção de Deus. Sabia que existem pessoas que pegam o dinheiro que Deus deu e jogam fora? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Não digas que foi a força do teu braço que te adquiriu riqueza. Antes, lembra-te do Senhor, que é Ele que te dá poder para adquirir riquezas. Antes, lembra-te do Senhor, que é Ele que te dá saúde, que é Ele que abre portas, que é Ele que cria situações na sua vida, que é Ele que faz da noite para o dia o milagre acontecer. Quantas pessoas dormem em dificuldade e acordam vivendo um milagre, porque Deus é provedor, Deus é supridor, Deus é abençoador, Deus é galardoador, Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Sabia que um dia os filhos de Israel pegaram o ouro, que era o ouro que Deus tinha um propósito, que era um ouro para a edificação do templo, do tabernáculo do Senhor, e usaram o ouro de Deus para coisas erradas, como esse menino, que pega o dinheiro do pai, do suor, do sacrifício, o dinheiro bom, para investir em coisas ruins. Um dia Deus faz uma promessa para Abraão, e Deus diz: Abraão, a tua descendência um dia vai se tornar escrava. Mas lembra-se, Abraão, a aliança que eu faço com você é que um dia eu arrancarei os filhos de Israel da terra da servidão, e quando eles saírem de lá, eles sairão saudáveis,
eles sairão ricos e eles sairão fortes. E um dia Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu desci para libertar o meu povo das garras de Faraó. E a Bíblia diz que quando eles estavam saindo do Egito, da terra da servidão, Deus deu graça aos filhos de Israel, e os egípcios entregaram todo o ouro, toda a prata e toda a veste preciosa. Deus deu graça. Foi Deus que fez essa transferência. Foi Deus que moveu o coração daqueles egípcios para liberar riqueza para aquele povo. E Deus faz isso. Eu quero profetizar que Deus vai fazer uma transferência de riqueza para você. Deus vai tirar do ímpio para te abençoar. E alguém pode até dizer: mas Deus vai tirar do ímpio. Quando Deus quer fazer, Deus faz da forma que Ele deseja fazer. E para te abençoar, se for preciso, Ele para o sol. Se for preciso, Ele para a lua. Se for preciso, Ele abre o mar. Mas o que Ele tem para você é algo tremendo, é algo poderoso, e vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel. O Salmo 105, o verso 37 diz: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O que o salmista está dizendo? O povo de Deus, quando saiu da terra da escravidão, eles saíram ricos, levaram todo o ouro, levaram toda a prata, e não havia um sequer fraco, porque o que Deus falou com Abraão, Deus cumpriu naquele dia. Eles saíram, levando a riqueza do Egito. Só que Deus tinha um propósito com aquele ouro. E um dia, Moisés estava na presença do Senhor no monte, e eles, imaginando pela mente humana, falaram com Arão: Arão, esse tal Moisés, que nos tirou do Egito, há muito tempo que ele não aparece aqui, com certeza ele já morreu. Vamos criar um Deus que seja o nosso Deus, que esteja na nossa frente. Êxodo 32, versos 2 até o 4, está escrito: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, vou repetir para você, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e eles trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhando o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora imagina que povo ignorante, que pega a bênção do Senhor para criar maldição. Irmãos, todas as vezes que alguém usa o que é sagrado para propósitos errados, ira o coração de Deus, provoca a ira no coração de Deus, e Deus ficou indignado. Deus ficou irado. Por causa dessas coisas, a ira de Deus se volta contra homens. Por causa dessas coisas, Deus fica irritado. Eles pegaram o que era do templo, o que era do tabernáculo, o que Deus confiou na mão deles com um propósito, e eles se corromperam, dizendo: agora o nosso Deus será esse bezerro de ouro. Deus se irou. A continuação do capítulo 32 de Êxodo, agora a partir do verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Ou seja, Deus tinha criado um caminho, e eles se desviaram do caminho do Senhor.
Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e este que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Filhos desviados do caminho do Pai arrumam maldição para a sua própria vida. Deus disse: até quando esse povo? O povo de dura cerviz, que pega o que é um propósito do meu coração para fazer coisas erradas. Assim era a vida desse menino, que pega o dinheiro do pai, que era um dinheiro santo, que era um dinheiro abençoado, para criar um caminho de morte para a própria vida. Assim como essa obreira que eu falei, que um dia, quando a morte estava chegando, a mente volta a funcionar, e caindo em si, e voltando ao intelecto, ela reconhece e diz: eu preciso voltar para a casa do Pai. E quando ela volta para a casa do Pai, tudo muda, a bênção volta, a alegria do Espírito Santo invade outra vez, porque quando alguém volta para a casa do Pai, o Pai tem prazer de devolver de uma proporção maior, porque o Pai tem alegria de abençoar mesmo o filho que joga tudo fora, porque Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso. E foi isso que aconteceu com esse menino. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.